Olá, aluno! Olá, aluna do oitavo ano B, do turno matutino, do Centro de Educação Integrada, Professor Eliseu Viana. Eu sou o professor Marcelo Gomes e esse é o nosso primeiro podcast de tirar dúvidas da disciplina de História. Nele, vou falar um pouco sobre as aulas remotas e depois vou falar também sobre o tema da nossa primeira aula remota, que foi Revolução Industrial Inglesa do século XVIII. Vamos então iniciar falando sobre as aulas remotas. Elas são a alternativa para não pararmos os nossos estudos durante esse período de pandemia, que está afligindo o nosso estado, o nosso país e o mundo. É fato que esse tipo de aula não atinge a todos os alunos, pois depende de tecnologias como computadores, smartphones e internet de qualidade mínima para acessar os materiais e realizar as atividades didáticas. Essa desigualdade só mostra o quanto o nosso país é socialmente desigual. Para aqueles que não tiverem acesso aos recursos digitais, tentaremos atendê-los da melhor forma possível, mesmo sabendo que aquilo que é possível nem sempre é o ideal. Mas você aluna que possui as condições mínimas para acessar as nossas aulas remotas, deve aproveitar ao máximo a oportunidade para aprender, para desenvolver o seu conhecimento. O meio que escolhemos para interagir, enviar materiais e realizar atividades foi a plataforma Sigeduc. Essa é a plataforma oficial de ensino do governo do estado do Rio Grande do Norte. Sei que os primeiros passos utilizando essa plataforma podem ser meio confusos. Porém, à medida que avançarmos em nossas aulas, o uso das ferramentas oferecidas pela plataforma se tornarão cada vez mais familiares. A dica que eu dou é que busquem tutoriais na internet, entre na plataforma e vasculhem tudo. A curiosidade é o melhor meio de aprendizagem. Agora vamos fazer um resumo da nossa primeira aula remota, que teve como tema a Revolução Industrial Inglesa do século XVIII. Esse momento histórico é importantíssimo na tentativa de entender o mundo moderno, marcado pela economia capitalista, que tem como um dos seus pilares a indústria e sua mecanização dos meios de produção. O processo de industrialização mundial ter sido iniciado pela Inglaterra não pode ser entendido como obra do acaso. Pelo contrário, a industrialização inglesa foi sendo moldada ao longo dos séculos XVI, XVII e principalmente século XVIII. Durante os reinados da dinastia Tudor, o parlamento formado pelos gentry, comerciantes e donos de manufatura ganhou força política. E mesmo com as tentativas absolutistas dos reinados da dinastia Stuart, o parlamento vinha conseguindo pôr em prática o desejo de ter mais liberdade comercial, impostos mais baixos e redução do poder da monarquia. Em 1689, a Inglaterra ingressa em um novo regime político, chamado de Monarquia Parlamentar Constitucional. Na prática, quem ditava os rumos políticos da Inglaterra era o parlamento. Politicamente, a Inglaterra estava pronta. E financeiramente, no final do século XVII, acumulava valores relevantes, vindos do comércio marítimo assegurado pelo fortalecimento da marinha.
A principal atividade da manufatura inglesa desse período era a tecelagem, que inicialmente era abastecida por lã e depois pelo algodão importado. Durante o auge da demanda por lã, houve o cercamento das terras comunais para serem transformadas em pasto para ovelhas. Esse ato fez com que milhares de camponeses fossem expulsos do campo, se tornando mão de obra abundante e barata nas cidades. Em relação aos recursos naturais, a Inglaterra ainda tinha uma outra vantagem. Possuía ricas jazidas de carvão mineral, importante fonte de energia que iria mover as máquinas nas indústrias. E possuía também jazidas de minério de ferro. Antes das primeiras indústrias, os produtos ingleses eram produzidos por artesãos. Eles trabalhavam geralmente só, algumas vezes como um aprendiz. O artesão dominava todo o processo de seu trabalho. Ele adquiria a matéria-prima, usava suas próprias ferramentas, produzia e vendia suas mercadorias. Depois veio o sistema doméstico, onde o empresário adquiria a matéria-prima, levava para o artesão e fazia encomenda do produto. Quando este estava pronto, o empresário pagava o valor previamente combinado ao artesão. Em seguida, este empresário vendia o produto final pelo preço que ele achava mais lucrativo. No mesmo período surgiu as manufaturas, onde o empresário tinha um galpão, ferramentas e matéria-prima. O empresário contratava o artesão para trabalhar para ele, em troca de salário. Assim, o empresário tinha como controlar a produtividade do seu empreendimento. Já no século XVIII, iniciou-se a Revolução Industrial. Durante esse período, foram inventadas máquinas movidas a vapor. Essas máquinas foram inseridas no meio de produção, surgindo assim a indústria. A máquina a vapor possibilitou o aumento da produtividade, inicialmente do setor têxtil. Não dependia de conhecimento avançado dos trabalhadores para serem operadas. Com o tempo, a máquina a vapor também foi inserida nos meios de transporte. No início do século XIX, foram desenvolvidos o navio a vapor e as locomotivas. Isso fez com que aumentasse a capacidade e a velocidade de transporte de pessoas e principalmente de mercadorias. O trabalho nas primeiras indústrias era exaustivo. Trabalhava-se 14 ou até 16 horas por dia. Era comum encontrar nos galpões das fábricas trabalhadores homens, mulheres e até crianças. Não existia segurança e nem direito trabalhista. Isso quer dizer que, se o trabalhador ficasse doente ou sofresse algum acidente na própria fábrica, ficaria sem receber o salário, que, diga de passagem, era um salário miserável. O processo de industrialização fez com que as cidades ganhassem mais importância. Nelas, duas classes ganhavam destaque: a burguesia, formada pelos comerciantes e donos das manufaturas e indústrias, e o grande contingente de trabalhadores, chamados de proletariados. Pois bem, pessoal, esse foi um resumo da nossa primeira aula. Espero ter ajudado e continue os estudos.